Cristo não é religião. Religião. Cristo é uma experiência pessoal. A diferença. Uma experiência pessoal e uma religião. Há muita diferença aí. Cristo não é religião, é uma experiência pessoal. E aqui prevalece, o mais importante é a experiência pessoal com Cristo. Aí está a grande referência, o grande modelo. Você dizer o que apregou Paulo no primeiro século. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a fórmula do primeiro século de cristianismo. Essa é a marca do cristianismo do primeiro século. Aí está a referência. Outro dia eu estava falando sobre isso. Alguém colocou, mas a igreja é referência. Não. Igreja é referência do religioso. E o religioso tem muitas cores, muitos padrões. Mas o religioso não reflete Cristo. O religioso não reflete Cristo. O religioso reflete a ideologia da religião dele. Ele reflete a ideologia da religião dele. Ele é um quadro do pensamento teológico daquela denominação, daquela estrutura religiosa. Ele não representa Cristo. Ele não tem uma experiência pessoal com Cristo. Ele tem sim uma experiência religiosa, com suas doutrinas, com seus dogmas, com seus ensinamentos. Ele segue uma filosofia religiosa, elaborada por intelectuais. A diferença do cristão e o religioso é da noite para o dia. O pior cego é o que não quer ver. O cristão é uma coisa, o religioso é outra coisa. Cristo é uma coisa, a religião é outra coisa. Religião é criação de homens. Mas tem gente que não tem percepção para ver que religião é criação de homens. E coloca a religião como a verdade. A verdade é Cristo. O único que diz, eu sou a verdade, é Jesus Cristo. Nenhum homem teve essa coragem de dizer, eu sou a verdade. O único que teve a coragem de dizer, eu sou a verdade, é Cristo. Mas o religioso não consegue enxergar essa dimensão de Cristo. Então não vê Cristo e religião. Não vê a diferença entre Cristo e a religião. Não é? O religioso tem isso. Ele não vê a diferença entre Cristo e religião. Está cego. O religioso é um cara cego. Cego. Por isso que vai dar ocasião para Marx dizer, religião é ópio do povo, deixa o povo louco, deixa o povo nóia. Isso é que faz a religião. Não é? Cego. Estado Islâmico está aí, é religião. Está matando, cortando a cabeça. Os cristãos também fizeram a Inquisição, mataram, puseram o cristão no fogo. O cristão está pensando que ele é o quê? Esse cristão religioso. Ele fez o que o Estado Islâmico está fazendo agora. O Estado Islâmico está repetindo o que o cristão fez há 500, 800 anos atrás. O cristão fez isso. Matou outro que tinha uma Bíblia na mão. É o religioso. O religioso mata. Ele vira fanático. Ele não é o cristão. Tem que ver a diferença.
Cristo e religião, duas coisas totalmente diferentes. Mas agora que chegamos a essa maturidade, né? Quer dizer, chegamos, alguns poucos chegaram, outros estão aí perdidos, embalados na religião, dizendo que religião e igreja é referência. Está perdido. Não conhecem Cristo. São cristãos que não conhecem Cristo. São cristãos dogmáticos, doutrinários. Tem doutrina na cabeça. É um cristão religioso. Cristo uma coisa, religião é outra coisa. Agora, se você quiser conhecer Cristo, aí é uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. E conhecer Cristo requer conhecimento. Está escrito, meu povo morre por falta de conhecimento. Meu povo morre por falta de conhecimento. Por esta falta de conhecimento, justifica o aparecimento do religioso. Surge um cara com uma boa doutrina na cabeça, passa aquela doutrina, é um intelectual, sabe colocar ordem e ideias perfeitamente bem. O cara fala, nossa, que ideia bonita que esse cara tem, eu vou seguir esse cara. Esse cara traz no seu bojo um currículo de doutrinas, de dogmas, faz a cabeça, aí está o religioso feito. Mas o cristão é outra coisa. Cristo é outra coisa. Cristo é Bíblia e Espírito Santo. Isso é uma atitude pessoal. Isso não tem nada a ver com instituição, com coletivo. É uma atitude pessoal. É uma decisão pessoal. Andar com Deus. Andar com Deus não é uma atitude coletiva. É uma opção pessoal. O nível é pessoal, você e seu Deus. E é isso que Deus quer que você faça, que eu faça. Agora, eu e você vamos nos tornar no nós. Mas a dimensão principal é a individual, é a pessoal. Deus veio salvar pessoas. Deus não veio salvar rótulos, denominações, igrejismos. Isso é coisa que aparece com o tempo. Quando é que vamos aprender, não é? Quando é que vamos aprender? Cristo é uma coisa, religião é outra. Quando que essa consciência vai nos atingir? Alguém tem que declarar. Cristo quer habitar em você. Cristo quer habitar em mim. Cristo quer habitar em nós. Esse é o plano secreto de Deus. Cristo habitando em você, Cristo habitando em mim. Aí vai dar o coletivo, Cristo habitando em nós. Mas a dimensão é pessoal. É essa boa nova que a gente tem que proclamar a todo mundo. É o ID, a nossa comissão. É aí que vamos identificar o nosso propósito. Quando Cristo estiver dentro de nós, a gente perceber Cristo dentro de nós, revelado pelo Espírito Santo, vai dar diferença. Esses não serão enganados. Esses não serão enganados. Agora eles têm um adversário. O maior adversário desse chama-se o anjo negro, o diabo, Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nosso principal adversário chama-se Satanás, Lucífer. Mas a grande luta é que o homem natural não entende a percepção espiritual. O homem natural, ele não entende a percepção espiritual. É a grande luta. Estou procurando um... Sumiu daqui. Aí cria-se grande problema, porque o homem natural, ele não percebe Deus e nem pode perceber. Porque Deus vai ser discernido, percebido
espiritualmente. Aí está a dimensão que o homem natural não percebe. O homem natural não percebe Deus. Ele não percebe. Aí está. Então, vem o confronto quando às vezes a gente fala de Deus. Muitos dizem que Deus não existe. É lógico, o camarada que diz que Deus não existe, ele vem de um âmbito, um ambiente materialista. Porque o mundo está cheio de filósofos, intelectuais materialistas, poetas materialistas, onde a vida consiste na matéria. E nós sabemos que a matéria decompõe, quer dizer, volta ao pó, o homem é o nada. Aí vem os dizer, a vida não vale nada. A vida não vale, o que vale é só a luta. Aí vai a valorização na luta e bom dia. Então, os homens se perdem nas suas teorias. Os homens se perdem nas suas teorias. Porque perderam o olhar de Deus, perderam o olhar do Criador. Mas tivessem aprendido o princípio adotado pelo apóstolo Paulo, que ele espalhou naquele primeiro século e que os cristãos do primeiro século assumiram, eles teriam outra mentalidade. Cristo vive em mim. Foi isso que Paulo identificou. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É por este método que Deus quer espalhar a sua presença neste mundo. Eu não sei qual fato, eu não consegui atingir a que você colocou. O método de Deus é simples. Paulo identificou o método de Deus. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Deus quer viver em você. Deus quer ver dentro de você. Deus quer ver dentro de mim. Deus quer ver dentro de nós. Com essa percepção de Jesus dentro de mim, Deus dentro de mim, porque Jesus veio representar o Pai, Deus dentro de nós, nós seremos no mundo representantes de Deus. E não quatro paredes, não instituições. Deus não colocou instituições como padrão, como a referência, para representá-lo no mundo. Deus quer ser representado através de você. Deus quer ser representado através de mim. Agora vai dar o coletivo, nós. Esse é o método de Deus. Cristo em nós. Jesus foi o modelo e falou, o Pai está em mim, o Pai está em mim. Filipe, você não vê que o Pai está em mim? Deus estava em Cristo, estava em Cristo. Hoje o padrão é Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. É assim que Deus vai ser representado no mundo. É assim que vamos mostrar Deus ao mundo. E quando essa mensagem for divulgada a 8 bilhões de pessoas, virá o fim. Virá o fim. Alguém perguntou, você crê no fim? É lógico que eu creio. Eu creio na volta de Cristo. Ele o disse. Quando você publicar essa boa nova, vai vir o fim. E o fim vai ser com grande glória. Ele vai vir como Senhor dos senhores nos ares. Deus vai criar uma perspectiva que todos verão Ele, porque a terra é redonda. E os anjos vão passar, vão recolher os que são dele, vão pôr de um lado. É uma dimensão. Vou chamar de arrebatamento. E depois esses que estão desse lado subirão para encontrar o Senhor nos ares. Arrebatamento. A coisa é tão simples, está na Escritura.
Mas agora as teorias dos teólogos é terrível. É tanto intelectualismo que dá nó na cabeça, faz a coisa difícil. Não me interessa teólogo. Interessa a Bíblia e Espírito Santo. Bíblia e Espírito Santo é que vai gerar nova criatura. A nova criatura, sabe quem é? É o cidadão do reino de Deus. O reino de Deus já é chegado há 2000 anos. Agora, colocar em nossos olhos 2000 anos de igrejismo. Cegou. Jesus disse para os da sua época, olhando para o templo, lugar onde era a visitação da presença de Deus, sinagoga de Satanás. Eu acho que 2000 anos tivemos sinagoga de Satanás. Na nossa cara. Pondo doutrinas, dogmas na nossa frente. E nos tiraram a presença de Deus. Nos tiraram da revelação da nova criatura. De representar Cristo no mundo. Mas agora não. Agora o igrejismo não mais nos engana. A instituição religiosa não mais nos engana. Pois, através da história, nós vimos que o igrejismo produziu o religioso. E esse se opõe ao quê? A nova criatura. A nova criatura. No Evangelho, Jesus Cristo ensinou sobre a nova criatura, como que ela aparece. Ela nasce do quê? Da água e do Espírito. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos era um religioso. Ele era um doutor da sinagoga. Homem que conhecia doutrinas, dogmas. Mas Jesus disse, Nicodemos, por esse caminho religioso você não vai para o céu. Você não vai ter a vida eterna, você não vai entrar no reino. Nicodemos quase caiu no chão. Que Jesus puxou o tapete dele. Ele ficou no ar. O que é que eu faço então para entrar no reino de Deus? Você tem que nascer de novo. Mas eu sou um velho, como é que eu vou nascer de novo? Meu pai e minha mãe morreu. Não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Isso é uma experiência pessoal com Deus. Isso é uma experiência pessoal com Deus. Onde nós vamos levar a presença de Deus dentro de nós. Ao mundo. Deus não quer estar em 4 paredes, igreja. Deus quer estar em você. Deus quer estar em você. Deus quer estar em você, em mim. Deus quer estar em nós. E nós vamos representar Deus na nossa rua, para os nossos vizinhos, no nosso trabalho. E assim Deus estará no mundo através de você e através de mim. É uma boa nova, né? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. Em que o que interessa é a pessoa, Deus dentro dela. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está a referência. E não o igrejismo, como nos foi colocado 2000 anos de igrejismo na cabeça. E Jesus olhou para o templo e disse, sinagoga de Satanás. Aí está, é pesado para o religioso ver isso, né? Ele não aguenta ver isso, mas é a grande realidade. A nova criatura prevalece sobre o igrejismo. É a novidade. É a novidade. E quem vai para o céu não é o religioso, produto do igrejismo. Quem vai para o céu é a nova criatura. Senhor, obrigado por esse ensinamento. Agora, em teu nome, quebramos toda a força do mal. Quebramos toda a força da enfermidade, espírito de morte, espírito de doença, da cabeça à planta dos nossos pés. Saiam em nome de Jesus Cristo. Toda inflamação, todo obstáculo. Quebramos também toda inveja, todo rancor, toda mágoa, toda tristeza, esses espíritos malévolos. Quebramos o espírito de pobreza, de miséria e desgraça em nossa vida e nosso país. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e ela vai te libertar.